Nós vamos tomar de assalto esta cidade. E o que aconteceu com Grissom? E qual é a deste sorriso idiota? A vida foi boa para mim. Olá pessoal, hoje vamos falar de um personagem, de um vilão que para muitos é um dos maiores de todos os tempos. Este vilão carrega um mito, de qual mito? Que todos os atores que emprestam sua voz e seu corpo para ele ficam depois com alguns problemas, precisando de algum acompanhamento psiquiátrico. É ele. O homem do riso eterno. Quando falamos de Coringa, imediatamente nós somos levados a pensar no Coringa de 2008, Coringa do Christian Nolan. Christian Nolan foi o diretor do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Este Coringa foi interpretado por Heath Ledger. De certa forma, ele é o grande divisor de águas. Então, no imaginário popular, o Coringa de Heath Ledger é o grande Coringa dos cinemas, se não o maior. Mas, para nós hoje, isso é fácil, é uma tarefa fácil. Entretanto, até 2008, 2007, quando se falava em Coringa, a grande referência era o Coringa de 1989, o Coringa do Jack Nicholson. O Coringa de Jack Nicholson, na verdade, é o Coringa do Tim Burton. Tim Burton é o diretor do filme Batman, 1989, e Batman, o Retorno, 1992. Para Jack Nicholson, ele tinha um desafio: superar o Coringa passado. Até Jack Nicholson, o Coringa de César Romero era o mais famoso. O Batman era um seriado de TV e tocava aquela musiquinha. Era um filme que não trazia nenhuma atmosfera sombria, um perfil psicológico denso, como foi com Tim Burton. Entretanto, toda comparação ela tem um percentual de injustiça, porque é muito difícil comparar. Mas também é impossível você falar de um personagem sem comparar. Quando você fala que Heath Ledger foi o melhor Coringa, você está comparando. Com quem? Com Jack Nicholson. E quando você diz que Jack Nicholson foi o melhor Coringa, até 2007, o parâmetro de comparação eram os anteriores. E hoje, para quem diz que Jack Nicholson foi o melhor Coringa, o parâmetro de comparação é o Heath Ledger. E assim, sucessivamente. É impossível deixar de comparar, mesmo que a comparação seja muitas vezes injusta e complicada. É claro que não pode se descartar o público, o espectador da epopeia, da saga Batman. Não pode se descartar a influência do leitor, a influência do espectador. Então, não posso deixar de lado que o Coringa de Heath Ledger é considerado um dos maiores, porque a aceitação foi assim, a aceitação foi muito boa. Entretanto, a morte de Heath Ledger colocou mais gasolina neste mito, ou seja, influenciou. Não quer dizer que Heath Ledger não seria tão grande se não tivesse morrido, mas não podemos tirar isso da mesa. A morte de Heath Ledger ofereceu um glamour a mais ao personagem
Coringa de Christian Nolan. Então, eu vejo que o Coringa do Jack Nicholson, o Coringa do Tim Burton, ele ficou relegado a segundo plano. Então, vamos lá. Neste vídeo, eu procurarei concentrar as minhas análises no Coringa do Tim Burton, no Coringa do Jack Nicholson. Quando perguntamos o que você pensa quando você ouve a palavra Coringa? O Coringa, ele é um palhaço que tem o sorriso no rosto e que é um psicopata, é um anarquista, é um representante do caos. No entanto, ele não perde o senso de humor. Ele leva você a rir da desgraça humana. Ele pratica atos sem nenhuma finalidade prática. Ele é apenas o caos. E é um cara que tem um perfil, é um personagem que comete as mais brutas, as mais radicais atrocidades sem perder o sorriso no rosto. Atrás do sorriso do palhaço esconde uma gama de características, de traços de personalidade que podem ser doentia. O Coringa, ele, além de um criminoso, ele é um palhaço. Ele é um anarquista, mas ele é um comediante. Dentre tais atributos, a meu ver, o Coringa do Jack Nicholson, ele é, se não for o melhor, ele é um dos melhores que consegue reunir todos estes atributos. Ao contrário do Coringa do Christian Nolan, Heath Ledger, que lá no hospital, quando ele vai falar com duas caras, ele diz que ele não tem planos, que ele é que nem um cachorro louco atrás de um carro desgovernado. No entanto, por mais incrível que pareça, o Coringa do Christian Nolan, do Heath Ledger, ele tem um plano. E o plano dele é colocado em prática, e o filme do Cavaleiro das Trevas mostra o quanto o Coringa tinha razão nas suas assertivas. Coringa, ele tinha o objetivo de fazer a sociedade se corromper, em especial Harvey Dent, o Duas Caras. Ele só não consegue corromper o Batman, mas toda a trama elaborada pelo Coringa do Heath Ledger é colocado em prática. Ainda mais quando no final do filme, aqueles dois barcos, um barco ocupado por pessoas criminosas e outro barco ocupado por turistas, segundo a lei, inocentes. E ele joga uma bomba e dá um dispositivo para cada um explodir um ou outro. Ali o espectador é levado a refletir sobre uma questão moral. Até que ponto você pode ser também um criminoso? Mas, diferente do Coringa do Jack Nicholson, ele praticava tais atrocidades e ainda era coroada com um humor, com uma piada, uma frase de efeito. Como ele diz para o Robbie, o seu escudeiro, é preciso ser forte para se fazer sofrer. Ou quando ele diz para a fotógrafa, interpretada pela, na época, bela Kim Basinger, para fazer um omelete, temos que quebrar alguns ovos. Então, na cena a seguir, vocês vão acompanhar o momento que o Jack, personagem Jack, se transforma em Coringa. Ele se revela como Coringa para o seu patrão. No Batman de 1989,
ele era subalterno numa empresa de ácido a um personagem chamado Creyson. E este patrão, empresário, sacaneia ele. E acompanha aí quando e a forma como ele se revela como Coringa. O nome dele era Jack, passa a ser Coringa. Diferente do Joaquim Fênix agora em 2019, que era Arthur, né? É você, torrão de açúcar? Droga, quem é você? Sou eu, torrão de açúcar. Jack. Graças a Deus você está vivo. Eu ouvi dizer que estava... Frito? Foi isso que você ouviu. Você me traiu por causa de uma mulher. Uma mulher! Você deve ser louco. Nem tente. Escute, a sua vida não vai valer nada. Eu já morri uma vez. Isso liberta a gente. Você devia pensar nela como uma terapia. Jack, ouça. Quem sabe a gente entra num acordo. Jack morreu, meu amigo. Você pode me chamar Coringa. Como pode ver, eu fiquei mais feliz. Vamos lá. O Coringa de Tim Burton, ele tem que ser avaliado e analisado de acordo com a época de 89, né, dos anos 80, não comparando com os dos anos do século 21. É claro que a comparação é impossível, no começo desse vídeo eu falo isso, mas olhar para o Coringa do Jack Nicholson, tem que levar em conta que a atuação dos atores, a atuação geral dos atores dos anos 70, 80, 90 e 2000 passa por uma grande transformação, uma grande transformação. Você observa os atores quando eles eram baleados, né, os personagens, lógico, lá nos filmes dos anos 70, não se compara aos filmes atuais de ação. Observa-se que os filmes atuais, eles têm um caráter muito mais verossímil do que nos anos 80. No entanto, para os anos 80, aquilo ali representava o máximo. Era uma atuação, aquilo ali era atuação para os anos 80. O espectador dos anos 80 é diferente do espectador de 2008. A percepção artística, a apreciação, a exigência do público mudou. Você vai ver o seguinte, que 2008, de 89 para 2008, o público passa a exigir um vilão muito mais denso, um vilão com perfil psicológico muito mais profundo, muito mais complexo do que os vilões dos anos 80. Não quer dizer que os dos anos 80, dos anos 70 não tem o seu valor. O que eu estou querendo dizer é que a forma de atuação vai se transformando. Mas o que se torna clássico é aquilo que supera o tempo.
E podemos dizer que o Coringa de 89 é um Coringa clássico. O Batman do Tim Burton, o filme Batman do Tim Burton, em 1989, ele é um filme clássico. Ele é o grande divisor de águas aí da história do Batman, da história do filme, da saga, né, do universo Batman. Você vai ver também o quê? Que os efeitos especiais da década de 80 para 2008 há uma mudança radical. 2008 você conta com técnicas, com efeitos especiais, computadores muito mais sofisticados. Então, temos que levar em conta esses elementos citados aqui. Você vai ver que o Coringa do Tim Burton, ele consegue reunir aquilo que um palhaço tem, o truque, as mortes, os assassinatos que ele pratica e as risadas, as frases de efeito, frases filosóficas e muitas desses assassinatos através de truques. E ele leva você a rir com ele quando ele mata. Você não consegue ficar sério. Você ri quando ele debocha das pessoas que ele mata, quando ele joga milhões de reais no meio nas ruas, e quando ele usa truques como a mão postiça, o ácido que sai de uma florzinha, quando ele aperta a mão, são truques, e você acha aquilo ali fascinante. Muita gente, levado pela comoção e pela histeria que foi criado em torno do Coringa de 2008, interpretado aí pelo Heath Ledger, esquece ou coloca o Coringa do Jack Nicholson em segundo plano, mas não leva em conta todos esses detalhes que eu falei aqui. Claro que o Coringa do Heath Ledger é um Coringa que ficou marcado na história do cinema. É claro que é um Coringa com um perfil psicológico muito mais profundo, mais denso. Entretanto, a parte do humor, ele não é tão refinado como o Coringa do Jack Nicholson. É claro que para muitos analistas, fãs, youtubers, colocam o Coringa do Heath Ledger numa prateleira dos intocáveis. Da mesma forma como os jornalistas de esporte falam que Pelé não se discute, né? Mas, entretanto, se discute. Eu acredito que se discute. Embora sendo uma interpretação histórica, memorável, é claro que eu coloco parte desse intocável na morte do ator, porque a morte do Heath Ledger, ele alimenta um mito, mais ainda o mito do Coringa, que todos os atores que emprestam seu corpo para o personagem passam por problemas depois, distúrbios mentais, psicológicos, etc. E isso criou-se criou-se um folclore em torno da morte do Heath Ledger. No mais, é isso. Cada Coringa tem que ser analisado de acordo com o seu contexto, com o seu perfil. Eu vejo que o Coringa do Jack Nicholson, com a Gotham City, com os marginais, aquele caos, as catedrais góticas, os bueiros saindo fumaça, aquele ar sombrio ali do Coringa do Jack Nicholson, mais próximo do universo dos quadrinhos. Não quer dizer também que o diretor tem que estar preso a isso, mas ele é mais próximo. E o papel dele, do Coringa, ele é marcante, ele é memorável. Jack Nicholson é um ator que dispensa comentários. O próprio perfil fisionômico do Jack Nicholson, ele lembra do Coringa até hoje. Fico por aqui e deixarei aí um trecho do filme do Tim Burton aí, do Coringa. Um abraço. Bem, cavaleiros, é como eu disse. Até Grissom
se recuperar, eu sou o presidente interino. E eu digo que a partir deste festival de aniversário, nós vamos tomar de assalto esta cidade. E o que aconteceu com Grissom? E qual é a deste sorriso idiota? A vida foi boa para mim. E se nos recusarmos? Bem, Tony, ninguém quer uma guerra. Se não pudermos fazer negócio, só vamos apertar as mãos e fica tudo bem. É? É. Este aqui está ligadão. Esta noite vai ser quente e divertida para nós. Tony ficou muito bem passado. Você é louco. Nunca ouviu falar do poder curativo do riso, hã? Agora vem fora daqui! Vamos! Mas pensem bem! Anda, vamos, bora! Anda, vamos, bora!